Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui para mais uma aula de matemática. Hoje eu convido para a gente fazer a correção da atividade proposta na última aula, que também foi apresentada na aula de hoje pelo Google Meet. Correção aquela pequena atividade sobre a equação da reta conhecida um ponto e o coeficiente angular. E após a correção, nós daremos continuidade ao nosso estudo de reta. Nós vamos estudar a equação reduzida da reta, a equação geral da reta. Então fiquem atentos, fiquem bem ligadinhos para a gente dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, especificamente estudando a reta. Segue aí a aula de hoje. Então tá aí pessoal, essa foi a primeira questão do exercício. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto A com as coordenadas 3 e 1 e o coeficiente angular igual a 3. Veja que ele está dando o valor de um ponto no qual pertence essa reta com as coordenadas 3 e 1 e o coeficiente angular que essa reta obtém-se com a inclinação no valor em graus com o eixo x é igual a 3. Vamos anotar esses dois dados. Então ele dá o ponto A. Quem é o x do A? X do A é 3. Quem é o y do A? 1. E ele dá também o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular dessa reta? 3. Então, conhecido esse ponto e esse coeficiente angular, eu posso aplicar a formulazinha. Qual é a formulazinha? Y menos y do A é igual a m, coeficiente angular, que multiplica x menos x do A. X menos do A. Y menos. Quem é o y do A? Você vai lá no ponto A e olha quem é o y. 1. Igual. Coeficiente angular 3. Que multiplica o x, que você não sabe quem é, você repete até o final. Menos x do A. Você vai lá no ponto A e olha que é o 3. Então, x do A, você vai lá no A e olha quem é o x, que é 3. Fecha parênteses. Y menos 1 é igual. Esse 3 está fora do parênteses, você vai multiplicar ele duas vezes, tanto pelo x como pelo 3. Ok? 3 vezes x é 3x, menos 3 vezes 3, 9. 9. Então, a equação da reta tanto pode ser a equação que a gente vai chamar de equação geral, como também pode ser a equação reduzida. A equação reduzida é isolando o y. Y é igual a 3x menos 9, já está no segundo membro. Passando menos 1 para o outro lado, troca de sinal, mais 1. Então, y é igual a 3x, quanto é menos 9 mais 1? Repete o sinal do maior e subtrai sinais contrários, menos 8. Então, essa é a equação da reta. Y igual a 3x menos 8 é a resposta da primeira questão. A segunda questão, escreva uma reta passa pelo ponto menos 2 e 1 e tem coeficiente angular igual a 1/3. Escreva a equação geral. Veja que ele está pedindo para escrever a equação geral da reta. A equação geral da reta tem esse formato, pessoal. Nós vamos ver na aula seguinte. AX mais BX, AX mais BY mais C igual a zero. Toda a equação geral da reta tem esse formato. Um termo de X, um termo de Y e um termo independente. Então, como eu conheço um ponto e o coeficiente angular, nós vamos aplicar a mesma formulazinha. Y menos Y do A é igual a M, que multiplica x menos x do A. Y menos. Quem é o Y do A? O Y do A é 1, igual. Coeficiente angular M é 1/3, que multiplica x, o x do A. Aliás, o x, repete até o final, menos. O x do A não é menos 2, faz o jogo de sinal, menos e menos, mais 2. Então fica y menos 1 é igual. Nós vamos multiplicar 1/3 por x, depois 1/3 por 2. Ok? 1 vezes x, x sobre 3. Mais 1 vezes 2, 2 sobre 3. Y menos 1
é igual. Como os denominadores são iguais, x sobre 3 mais 2 sobre 3, você repete o 3 uma vez e repete também o x mais 2. Então aqui embaixo de y menos 1 é 1, eu vou multiplicar em cruz, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes x mais 2 igual 3, o 3 tanto vai multiplicar pelo y como pelo 1. 3 vezes y é 3y, menos 3 vezes 1, 3. Então, como ele quer a equação geral, a equação geral é o termo de x, termo de y e termo dependente. Então, repete o x, levando 3y para o primeiro membro, fica menos 3y. Repete mais 2, que já está no primeiro membro. Levando menos 3 para o primeiro membro, fica mais 3. Como eu levei todos os membros para o primeiro membro, fica igual a 0. Então, fica x menos 3y. Quanto é mais 2 mais 3 mais 5 igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta. Professor, mas se eu quiser isolar o y, aí você já... Isolando o y, você encontra a equação reduzida. Uma equação que tem um termo de x, o termo de y e o 5 é a equação geral, que é o que ele pede na segunda questão. Beleza? E a terceira questão é uma questão de desafio. Uma reta passa pelos pontos A e B. Como você pode achar o coeficiente angular da reta e sua equação? Primeiro ele dá 2 pontos. Para achar o coeficiente angular, nós vimos já na aula anterior. Quando eu conheço 2 pontos, eu posso aplicar essa fórmula para achar o coeficiente angular. Ó. M é igual a y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. Coeficiente angular M é igual a y do B. Você vai lá no ponto B e olha quem é o y, 3. Menos y do A, vai lá no ponto A e olha quem é o y, 2. Sobre x do B é 4. Menos x do A. X do A não é menos 1? Faz o jogo de sinal. Menos e menos, mais 1. Coeficiente angular M é igual a 3 menos 2 é 1. E 4 mais 1 é 5. Achei o coeficiente angular, que é 1/5. Achei o coeficiente angular. Agora vamos achar a equação da reta. Para achar a equação da reta, nós vamos aplicar essa formulazinha aqui, ó, que a gente já sabe. Y menos y do A igual a coeficiente angular M, que multiplica x menos x do A. Y menos, quem é o y do A? O y do A é 2, igual a M, que é o coeficiente angular que eu achei aqui, 1/5, vezes o valor de x menos x do A. X do A é menos 1, menos e menos mais 1. Y menos 2 é igual, vou multiplicar aqui o coeficiente angular, 1/5 multiplico pelo x, depois multiplico por 1. 1 vezes x é x sobre 5. X sobre 5, mais 1 vezes 1 é 1, 1/5. Então, continuando, repete, y menos 2 lá em cima. Igual y menos 2 igual o 5. Como os dois denominadores são 5, posso repetir ele uma vez. E em cima repete x mais 1. Igualdade de frações. Aqui embaixo y menos 2 não tem nada, é 1, multiplica em cruz. Ó. Então fica 1 vezes x mais 1 é x mais 1. 1 vezes x mais 1 é x mais 1 igual. O 5 tanto vai multiplicar por y como vai multiplicar por 2. 5 vezes y, 5y. Menos 5 vezes 2, 10. 10. Ok? Então fica x mais... Vou organizar a equação. O termo de x, passo 5y para o primeiro membro. Fica menos 5y. Repete mais 1. Passando menos 1 para o primeiro membro. Aliás, menos 10 para o primeiro membro. Mais 10. Tudo isso igual a 0. Então o resultado vai ser esse, ó, x menos 5y, 1 mais 10 mais 11, tudo isso igual a 0.
Então essa é a equação da reta. O coeficiente angular é 1/5 e a equação da reta é x menos 5y mais 11 igual a 0. Então, para dar continuidade aos nossos estudos sobre reta, então nós vamos consolidar e aprofundar os conceitos de equação reduzida da reta e equação geral da reta. Esse conteúdo se encontra lá na página do livro de vocês. Equação reduzida da reta. Estudamos anteriormente que a equação de uma reta R, que passa pelo ponto A, x do A, y no A, e tem coeficiente angular igual a m, pode ser determinada pela equação y menos y do A igual a m, que multiplica x menos x do A. Considerando o ponto pertencente à reta R, que intercepta o eixo y, ou seja, de coordenadas 0 e n, temos, substituindo esse coordenada 0 e n, nós vamos chegar a essa equação aqui, y igual a mx mais n. O y igual a mx mais n é exatamente a fórmula da equação reduzida. O m significa coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que é formada da reta com eixo x, e o n é o coeficiente angular, é o ponto no qual a reta intercepta o eixo y. Denominamos a equação na forma y igual a mx mais n como equação reduzida da reta, sendo o n o coeficiente linear. O m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Saber como encontra o coeficiente angular nós já vimos. Quando é dado uma representação geométrica de uma reta formando um ângulo, para calcular o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Quando é dado dois pontos que pertencem a uma reta, o coeficiente angular é dado para a fórmula y do b menos y do a sobre x do b menos x do a. E o coeficiente linear, ele é exatamente o ponto no qual a reta intercepta o eixo y. A equação reduzida de uma reta não paralela ao eixo y pode ser associada a uma função afim definida por f de x igual a x mais b, em que a é a declividade e b o termo constante. O gráfico dessa função, por exemplo, corresponde a uma reta cuja equação é reduzida, y igual a 3x menos 5. Veja o exemplo. Nessa representação geométrica desse gráfico, o coeficiente angular é exatamente o número que está antes de x. Se a equação que representa essa reta é 3x menos 5, qual é a forma da equação reduzida? mx mais n. Então, o coeficiente angular é o número que está antes de x, quem é? 3. E o coeficiente linear é o número que está sozinho aqui, ó, menos 5. Que é exatamente o coeficiente linear é o número em que a reta intercepta o eixo y. Exatamente aqui o valor, menos 5. Agora vamos ver o conceito de equação geral da reta. Podemos escrever para qualquer reta uma equação na forma ax mais by mais c igual a 0, em que a, b e c são os coeficientes, sendo a e b não nulos simultaneamente. Chamamos essa equação de equação geral da reta. A reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3, B, 2 e menos 3, por exemplo, tem a seguinte equação geral. Calcula-se o coeficiente angular quando se dá dois pontos, y do b menos y do a sobre x do b menos x do a, e acha o valor do coeficiente angular e depois, associando ao ponto A, escreve a fórmula y menos y do a igual a m que multiplica x menos x do a. Aí eu encontro exatamente essa equação, 2x mais y menos 1 igual a 0, que é a equação geral da reta. Então, toda equação geral, a equação na sua forma geral, a equação geral da reta. Então tá aí, pessoal, resumindo, a equação reduzida de uma reta é representada por essa equação, y igual a mx mais n, sendo que o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. E a equação geral da reta tem essa forma, ax mais by mais c igual a 0. O a é o número que vai estar antes de x, o b é o número que vai estar antes de y, o c chamado termo
independente. Então, outra maneira de determinar a equação geral da reta a partir de dois de seus pontos é por meio da verificação do alinhamento de 3 pontos, usando o determinante. Considere, por exemplo, 3 pontos colineares, o A, menos 1 e 3, o B, 2 e menos 3, e utilizarei um ponto qualquer da reta representado por x e y. Como esses pontos estão alinhados, nós vamos montar o determinante. Como é que monta o determinante? O determinante monta-se da seguinte forma. Na primeira coluna, as abscissas, o x do ponto P, o x do A e o x do B. Na segunda coluna, o y do ponto P, o y do A e o y do B. E na terceira coluna sempre preenche com o número 1, 1 e 1. E esse determinante tem que ser igual a 0. Como a gente vai resolver esse determinante? Daquele mesmo jeito, o x que está em cima repete embaixo, e o x do B que está embaixo repete em cima. E um que está por cima fica por baixo, e um que está por baixo fica por cima. Aí nós vamos traçar 3 setas para a direita, né? Igual nós fizemos no estudo do alinhamento de 3 pontos. E 3 retas para a esquerda. À direita usa o sinal positivo, à esquerda o sinal negativo. Conforme vocês estão vendo o exemplo aqui. O exemplo aí, ó. Monta-se o determinante, resolve e obtém uma equação geral no formato termo de x e o termo de y em termo dependente. 2x mais y menos 1 igual a 0. Note que a equação da reta é a mesma obtida anteriormente. Então, existem duas formas de encontrar a equação geral. A fórmula usando a fórmulazinha que nós trabalhamos no exercício anterior e pelo determinante. Agora vamos a alguns exemplos. Esses exemplos ajudarão a vocês a responder à atividade que vem a seguir do livro didático. Determine a equação geral da reta R indicada a seguir. Toda vez que vier uma reta com um dos seus pontos, as coordenadas de um ponto que pertence à reta, e também um ângulo em graus, coeficiente angular, a gente faz a identificação desses dois itens. Faz a identificação desse ponto. Qual é o ponto? Esse ponto aqui, ó. Quem é o x desse ponto? Ou vamos chamar esse ponto de ponto A. Quem é o x do A? O valor que está no x, ó. 15. Quem é o y do A? O valor que está no y. 5 raiz de 3 menos 5. 5 raiz de 3 menos 5. Então, o ponto A o x do A é 15 e o y do A é 5 raiz de 3 menos 5. E o coeficiente angular, você calcula fazendo a tangente de 120. Ó. Tangente do ângulo. O ângulo é 120 graus. Tangente é igual. Tangente de 120. Então, você subtrai 180 menos 120, a gente sabe, é um ângulo notável. 0 para 0 é 0, 2 para 8, 6 e 1 para 1, 0, 60 graus. Então, a tangente de 120 é a mesma tangente de 60, só que com sinal trocado. Tangente de 60 não é raiz de 3, então a tangente de 120 é menos raiz de 3. Então, achando o valor do ponto A e do coeficiente angular, a gente pode substituir. Então, vamos lá. Y menos y do A é igual a m, que multiplica x menos x do A. Você aplica a mesma fórmulazinha que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, fica y menos... Quem é o y do A? O y do A é esse valor aqui. 5 raiz de 3 menos 5. Igual coeficiente angular menos raiz de 3, que multiplica x menos x do A. Quem é o x do A? 15. Então fica y menos 5 raiz de 3 menos 5 igual. Esse raiz de 3 vai multiplicar por x ou vai multiplicar por 15? Menos raiz de 3 vezes x. Menos raiz de 3 vezes x é menos raiz de 3x.
Menos raiz de 3 vezes menos 15, menos e menos mais. Raiz de 3 vezes 15, 15 raiz de 3. 15 raiz de 3. Então, organizando essa equação, o termo que tem x, eu só tenho raiz de 3x. O termo que tem y, mais y. O termo que tem raiz de 3, ó, menos 5 raiz de 3. Passando mais 15 raiz de 3 para o primeiro membro, fica menos 15 raiz de 3. E o termo que não tem raiz, que é o menos 5, ó, já está no primeiro membro. Tudo isso igual a 0. Igual a 0. Então fica, ó. Vou escrever aqui em cima. Raiz de 3x mais y. Quanto é? Menos 5 raiz de 3, menos 5 raiz de 3, menos 15 raiz de 3. Repete sinal e soma. Menos 20 raiz de 3. Aí menos 5 igual a 0. Então veja que essa equação é a equação que representa essa reta, a equação geral da reta. Eu tenho um termo de x, um termo de y e um termo independente. Então, quando vier uma reta no gráfico, dado um ângulo dado em graus, formado com a reta e com o eixo x, você vai aplicar aquela fórmula y menos y do a igual a m que multiplica x menos x do a. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 3 e menos 2 e B, 5 e 4. 5 e 4. Existem duas maneiras de resolver. A primeira, calculando o coeficiente angular, m igual a y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. M é igual. Quem é o y do B? O y do B é 4. Menos o y do A é menos 2. Então, menos e menos mais 2. Sobre o x do B é 5, menos x do A é 3. Então, o coeficiente angular é igual a 4 mais 2, 6. Sobre 5 menos 3, 2. Então, o coeficiente angular, 6 dividido por 2, 3. Achei o coeficiente angular, então aplica a fórmula y menos y do A é igual a m, coeficiente angular, que multiplica x menos x do A. Y menos o y do A. O y do A é menos 2, menos e menos mais. Mais 2. Igual, o coeficiente angular é 3, que multiplica x menos x do A é 3. Então fica y mais 2 igual 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 3, 9. Organizando essa equação, passando 3x para o primeiro membro, fica menos 3x. O mais y já está lá. O mais 2 está lá. Passando menos 9 para o outro lado, fica mais 9. Tudo isso igual a 0. Então, eu vou botar a resposta de azul, bem aqui em cima. Menos 3x mais y, mais 2 mais 9, mais 11, igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta. Você pode calcular o coeficiente angular e aplicar a fórmulazinha. Uma segunda maneira de fazer é usando a condição de alinhamento 3 pontos, o determinante, ó. Aliando os pontos A e B, a um ponto genérico P e X, pelo determinante a seguir. Então, ó, vamos escrever aqui. Quem é o ponto A? Vamos relembrar. O ponto A, o x do A é 3 e o y do A é menos 2. E o ponto B? O ponto B, o x do B é 5 e o y do B é 4. E o ponto genérico qualquer? X e y. X e y. Então, a gente vai montar o determinante, ó. Como é que monta o determinante? X do A, x do B. X do A, quem é o x do A? 3. X do B, 5. Y
y do A, y do B. Y do A é menos 2, y do B é 4. E completa a terceira coluna com 1 e 1. Aí resolve o determinante, ó. O 5 que está embaixo coloca em cima, o x que está em cima coloca embaixo, 1 que está embaixo coloca em cima e 1 que está em cima coloca embaixo, ok? Multiplica para a direita primeiro, ó. 5 vezes y vezes 1, 5y, mais, eu vou fazer o jogo de sinal, mais e menos, x vezes 2 vezes 1, 2x, mais, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 1, 12. Agora voltando, eu vou usar o sinal menos. 1 vezes y é y vezes 3, 3y, menos. Vai fazer jogo de sinal, menos e menos, mais. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 5, 10. Menos, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes x, 4x. O determinante, lembre-se, tem que ser igual a zero, para estar alinhado. Então, junta os termos de y, fazendo os termos de y. 5y menos 3y dá 2y. 5y menos 3y, 2y. Os termos de x, menos 2x menos 4x, repete sinal e soma, menos 6x. E os termos independentes, mais 12, mais 10, mais 22. Tudo isso igual a 0. Aí, professor, não deu a mesma equação. Não deu porque você tem que simplificar. Lembre-se que a equação geral da reta, no termo de x, não pode ter nenhum número, tem que ser 1. Organizando essa equação, como é que fica? Fica o primeiro termo de x, ó. Menos 6x é o primeiro termo. O termo de y, 2y. E o termo dependente mais 22 igual a 0. Eu vou simplificar dividindo por 2 e vou colocar a resposta lá em cima. 6 dividido por, menos 6 dividido por 2 fica menos 3x. Depois, mais 2y dividido por 2 fica mais y. E mais 22 dividido por 2, mais 11. Ah, professor, não deu o mesmo resultado, não. É porque o termo de x tem que ser positivo. Então, você tem que multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, aí vai ficar 3x positivo, menos y, menos 11, igual a 0. É o mesmo valor dessa equação. Na verdade ficou menos 3x mais y mais 11 igual a 0, a equação geral da reta. Então existem duas formas de encontrar a equação geral da reta. Então, pessoal, após a explanação, a explicação destes exemplos, qualquer dúvida, volta o vídeo novamente. Vocês vão tentar responder as atividades da página 52, questões 49, 50, 51 e 52. Bons estudos, espero que vocês tenham gostado e aguardo a devolutiva de vocês. Grande abraço, até a próxima.